E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no Conexão número 9. Para você que ainda não conhece o nosso queridinho devocional Conexão Universitária, e esse é o volume 2. Então, se você ainda não conhecia esse volume, talvez você conhecia somente o nosso queridinho Laranjinha, famoso. Esse é o nosso novo volume, então, pessoal, fica por dentro. E você que está acompanhando a gente pelo devocional escrito, é o devocional número 9, cuja temática é o dia de amanhã. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre futuro aqui. A gente não tem nenhuma bola de cristal, mas a gente vai falar sobre futuro aqui. Então, pessoal, fica ligado, tá? Gente, se você está acompanhando, né, o devocional pelo aplicativo, é o mesmo devocional número 9. E talvez você esteja aqui e não conheça ainda o nosso aplicativo. Então eu te convido a você abrir a sua App Store aí, achar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários e consumir todo o conteúdo do nosso app. Gente, tem muito conteúdo irado, seja aqui do nosso ministério, do Pão Diário, sejam dos nossos parceiros também, da ESRIS, do The Bible Project, da Escola do Discípulo, da Steiger. Então, assim, gente, se eu fosse você, não ficaria de fora, baixaria logo esse aplicativo e consumiria todo esse conteúdo, que a melhor parte vem agora, né? Que é conteúdo gratuito. Então, você não precisa pagar nada, simplesmente consumir. Então, fica a nossa dica aí. E também, se você não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as nossas novidades aqui no Ministério, sejam os livros que a gente vai estar lançando, os devocionais, sejam também os nossos novos projetos. Eu já estou dizendo que tem coisa boa por aí, então fica esperto, tá bom? Gente, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, trabalho aqui no Pão Diário, sou membro da Alcance Curitiba, sou acadêmico de psicologia. Fui líder do Dunamis Pockets na PUC-PR também, por 2 anos e meio, fui participante da liderança da rede universitária aqui de Curitiba, e estou aqui para mais uma conversa incrível com duas pessoas incríveis, que eu tive a honra de conhecê-los agora, e quero que eles se apresentem. Então, eu queria começar com você, André. André Geser, pastor de adolescentes lá da INA, de Londrina. Se apresentem para a gente, André. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer. Meu nome é André, sou casado há 4 anos, tenho 2 filhos. Minha filha vai chegar agora no dia 28 de novembro. O nome dela é Lara, né? E o Judá, de 2 anos. Sou pastor de adolescentes da Igreja Nova Aliança de Londrina, mais conhecida como a Igreja do Drops. E tem sido um privilégio caminhar, né, com uma geração nova, ver como as coisas mudam tão rápidas, né? E não assim modificar o evangelho, né? Mas realmente que o Sim. evangelho transforme a nossa geração. Esse é o desejo do nosso coração. Amém, mano. Amém. Obrigado mesmo por ter topado estar aqui conosco. E também estou aqui com a Júlia, minha futura colega de profissão. E aí, Júlia, se apresenta pra gente. E aí, gente? Bom, como o João falou, eu sou a Júlia, estou fazendo psicologia, já estou terminando, faltam 12 dias exatamente para me formar. E eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu moro em Dourados, onde eu faço a faculdade. Aqui na cidade eu frequento uma igreja pequena, uma igreja reformada, e a gente recebe cobertura da Igreja Convergência, lá de Montemor, do Ângelo Basso. E, bom, acho que é isso. Show de bola, Júlia. Prazerzão ter você aqui conosco. Tenho certeza que esse bate-papo vai abençoar a vida de muita gente. Pessoal, bora para nossa temática então? Vamos lá? O dia de amanhã. E é um negócio que a gente se preocupa pra caramba, né? A gente pode ter anos de igreja, anos de convertido, né? Toda vez que a gente para um pouco e pensa, né, sobre o futuro como um todo, de alguma forma ou outra a gente vai se preocupar, né? Eu, por exemplo, eu tô noivo, né? Mas o André já é casado, então a maneira com que o André enxerga muitas coisas é diferente de mim, pelo fato de ter 2 filhos e tudo mais, já não é mais uma questão, né, que um Cara, solteiro a minha enxerga, né? preocupação hoje é pagar a mensalidade. Como que eu vou pagar a mensalidade dos meus filhos? Tá aí, o Escola dia é um de negócio amanhã. caro, cara.
Daí você É a quer oferecer o preocupação. melhor pro seu filho, você fica preocupado. Pô, eu nunca tive isso no meu orçamento, nunca me preocupei, né, em ter que pagar uma escola. Como que eu faço isso? Da onde que eu vou tirar? O que que eu não vou fazer? Com o que que eu não vou gastar? Então, você fica com essas coisas na cabeça, né? Mas Deus nos dá a graça, né, Sim, mano. pra ajeitar as coisas, né? Não, total. Então, a maneira como a gente enxerga, né, o futuro, né, vai dizer muito a respeito de como a gente também vive o nosso presente, né? Então, eu queria começar perguntando, e aí, Júlia, como que você lida com a questão do futuro? E como que você costuma viver, assim, de uma maneira mais planejada ou de uma maneira meio que você liga o modo deixa a vida me levar? Como é que você faz? Não, é impossível deixar a vida me levar. Eu sou uma pessoa, gosto de tudo muito organizado. Eu tenho planner, então eu anoto tudo que eu vou fazer no meu dia, todos os compromissos, os projetos. E ainda mais como universitária, eu acho que quando a gente deixa a vida levar, a gente se perde muito, né? Uhum, E muita coisa que a gente precisava fazer, a gente acaba não fazendo por falta de organização. Então eu costumo sempre ter um planejamento, talvez um pouco ansiosa, querendo controlar, assim, mas é muito importante a gente ter um planejamento. sim, não, muito bom. E você, André, conta aí pra gente, como é que você lida com Cara, isso? eu era do time deixa a vida me levar, né? Eu era o cara mais solto. Mas aprendi muito a me organizar na faculdade, cara. Me formei em teologia nos Estados Unidos e morando sozinho no dormitório, assim, a verdade, se eu não me organizasse, as coisas não aconteciam, né? Eu Uhum, deixava trabalho para depois, eu entregava trabalho atrasado da faculdade, então eu precisei me organizar um pouco mais, mas o que realmente me ajudou, cara, foi é, no tempo do meu noivado, né? A minha uhum. esposa, ela é o oposto, assim, ela é extremamente organizada, coloca tudo na agenda. Então, hoje meu dia, assim, é igual a Júlia. Hoje eu tenho na minha agenda, tava com a minha agenda aberta aqui até. Depois daqui eu vou terminar aqui, né? Eu tenho um aconselhamento de um rapaz que eu vou fazer o casamento do sábado. Então vou terminar aqui, já vou sair para aconselhar ele, se tá para trocar uma ideia. Então tem tudo organizado, que senão, se você não se organiza, as coisas acabam não acontecendo, você perde coisas, você desperdiça tempo. Essa é a realidade, você desperdiça tempo. Sim, Até o tempo de lazer, assim, eu tenho nas minhas coisas, que é o durante a noite e tal, né? Ter um tempo para gastar tempo com os meninos do ministério, fazendo alguma coisa sim, diferente e tal. Então, até isso faz com bem se certeza. organizar. Não, e muitas vezes a gente pode olhar no nosso contexto evangélico brasileiro, o planejar, às vezes, sempre foi meio visto, né, de uma É, forma meio tipo assim, não, você está tomando o controle das coisas, né? Uhum, E Deus precisa tomar o controle, né? é, Deus precisa sim. se mover. E eu lembro que eu ouvi muito isso, né, no início da minha caminhada, né? Na verdade, bem na pré-adolescência, assim, e depois eu fui entendendo a bênção de que é a gente se planejar. Só que, ao mesmo tempo, nós não podemos virar, né, escravos daquele planejamento e impedir que o é, Senhor mexa naquilo, né? Então, eu sempre fui da ideia do eu pego, eu me planejo, aí eu coloco tudo no papel bonitinho, tal dia, tal horário, ou algum plano futuro, e eu chego diante do Senhor e falo assim, ó, Senhor, é, tá aqui, ó, o senhor tem plena autoridade para mexer aonde o senhor quiser, trocar as coisas de lugar, fazer o que for, tá aqui, né? Eu não sou servo disso aqui, eu só tô planejando de forma otimizada os meus dias, de uma forma intencional e até mesmo Uhum. para tentar direcionar bem aquilo que o Senhor quer de mim. isso. Então, eu vejo muitas vezes que existe essa crise, né, do tipo, não planejar é melhor, porque daí o espírito tem mais liberdade, né, para É. agir, para mexer. Como é que vocês lidam com isso? Posso falar, Julia? Claro? Pode. Aqui, cara, nosso contexto, compartilhando um pouco, né? Meu avô, ele veio para Londrina, ele era pastor de uma quadrangular no interior de São Paulo. Ele veio para Londrina, iniciou a igreja pregando no calçadão de Londrina. Assim, então muito liderado pelo Espírito. Daí começou o culto, daí
eles começou numa tenda, literalmente, você olhava, parecia que era um circo, mas era uma igreja. E meu avô sempre foi muito liderado pelo Espírito, assim, um homem de Deus, né? Mas extremamente, não quero, pelo contrário, assim, insultar o legado do meu avô, pelo contrário, assim, não enxergo. Na verdade, o bigode que eu uso hoje é por causa do meu avô. Meu avô ver se eu pego um pouco da unção dele. Mas assim, um homem extremamente liderado pelo Espírito, né? E às vezes faltava uma desorganização. E quando meu pai ele assume a igreja, um período de transição aí de 5 a 7 anos, ele é engenheiro, formado em engenharia mecânica, trabalhou em Curitiba, né, veio de Curitiba para cá, para Londrina, e ele é ao contrário, ele é extremamente assim, as coisas têm seu lugar, ele veio, organizou algumas coisas que precisavam ser organizadas. Então, assim, eu vejo hoje a nossa Igreja Nova Aliança de Londrina, muito balanceada, assim, uma igreja bem que a gente busca esse equilíbrio, né? Porque a gente precisa do equilíbrio, né? Com certeza. A gente não pode ir para os extremos nunca são o certo, né? Então a gente, cara, aconteceu o último culto de adolescentes que a gente fez aqui, cara, normalmente nosso culto dura 1h30, 1h40, mas eu ministrei a respeito da presença de Deus, a oração que traz a presença de Deus, tal, não sei o quê, e a gente acabou o culto, a gente começa nosso culto às 8 horas, a gente terminou o culto 10h20, quase 10h30. Então, assim, foi tempo de louvor. Então, foi algo, a gente não faz isso todo sábado, mas foi um sábado que aconteceu isso. Então, de dar liberdade, né? Se organizar, mas dar liberdade. Porque Deus, quando o Espírito Santo vem, né? Ele vem, tem algo que ele quer fazer. Então, se você tenta colocar o Espírito Santo numa caixinha, você se lasca. Mas também, se você não tenta entender a direção que o Espírito está fluindo, você acaba se perdendo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e perdendo a direção que realmente o Espírito Santo quer vir e dar, né? Sim, com certeza, mano. E aí, Ju? Eu acho que todo planejamento é importante, mas a gente precisa estar suscetível ao que Deus está fazendo, né? Porque eu cresci numa igreja onde a gente trabalhava muito a questão da excelência. Então, a gente precisa ser excelente em tudo que a gente faz. E isso diz respeito aos nossos cultos, aos planejamentos que a gente tem. A gente precisa ter um horário, né? A pessoa precisa saber que ela vai chegar a tal hora na igreja e até tal hora ela vai estar liberada. Mas também ter essa sensibilidade de que se o Espírito Santo tiver algo a mais para fazer, a gente estende esse tempo, né? Mas sempre trabalhando com excelência. Eu lembro que eu fazia parte da equipe de dança, eu aprendi com uma amiga que às vezes as pessoas pensam na dança e assim, a gente chega lá, coloca o louvor e a gente vai fazendo conforme a música, né? Conforme a emoção do momento, quando a gente sentir que tem que fazer alguma coisa. E o Espírito Santo, ele se move nessa liberdade, mas a gente precisa ter técnicas, a gente precisa ter todo um preparo para poder estar ali dançando, né? Não é só chegar e fazer qualquer coisa. E, enfim. Não, faz total sentido. E quando a gente para e pensa sobre o futuro, muita gente usa, né, o famoso jargão gospel, né? Porque não, tá nas mãos de Deus, né? A Deus pertence. E muitas vezes, né, usa disso como uma desculpa para delegar, né, as decisões ao acaso, né? Tipo, e a gente sabe que nada é o acaso, né? O nosso futuro, de fato, sim, tem intervenção do Senhor, mas muitas vezes é resultado das decisões que a gente toma hoje, né? Das posições que a gente toma hoje. E a gente sabe também que toda vez que a gente pensa no futuro, isso pode gerar um tipo de ansiedade. E eu queria perguntar, e aí, André, como conter essa ansiedade a respeito do futuro, ainda mais você que lidera adolescentes que facilmente trocam prazeres eternos por prazeres momentâneos? Cara, o adolescente está constantemente pensando no aqui e agora, no que eu posso ganhar, o que eu posso receber. Nesse momento, ele não consegue plantar para tentar colher daqui a alguns anos, né? Ou daqui a algum tempo. Cara, o que eu percebo, cara, é muito. Pode soar um pouco clichê, né? Mas a ansiedade, uma parte da raiz da ansiedade está no nosso orgulho.
da gente querer controlar as coisas, da gente querer saber o que vai acontecer no final. A gente, né, a gente gosta de ter as coisas na nossa mão. Eu gosto de saber no final, ó, eu vou fazer isso e eu vou receber isso. Eu vou plantar essa coisa, que eu vou fazer isso e daqui a algum tempo eu vou ganhar isso aqui em troca, né? A gente gosta dessa situação, né? Porque fica na nossa mão, o controle dessas coisas fica na nossa mão. Então eu faço isso e ganho aquilo. E alguns versículos na Bíblia, o que mais me... Um versículo que eu amo demais é Provérbios capítulo 19, versículo 21, que diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E a gente não pode tentar colocar a vontade de Deus, achar que a gente sabe a vontade completa de Deus. Deus, ele não é um Deus distante no sentido que ele não fala o que ele vai fazer, né? Mas assim, ele não tem a obrigação de nos dizer exatamente o que vai acontecer em todos os momentos, porque a verdade é que o que Deus faz, às vezes ele nos mostra um relance do futuro. Talvez ele coloque isso no nosso coração, né? Desejo de talvez ocupar um cargo, ter uma profissão. Mas a verdade é que ele não mostra todo o trajeto, porque ele sabe que provavelmente se a gente vê todo o trajeto, as dificuldades que a gente vai passar, a gente não vai topar essa jornada. Então, eu vejo a ansiedade muito como isso, porque a gente quer ter o controle de todas as coisas, a gente quer ter o controle do nosso futuro nas nossas mãos, né? Então, isso mexe com nós. Esse negócio da gente não saber todas as coisas mexe com o nosso ego, mexe com o nosso coração, de a gente colocar o nosso coração no lugar correto, entender de que Deus ele é soberano. Deus ele é soberano, ele tem tudo no seu controle, né? Isso fica muito na minha mente, meditando a respeito desse tema, né? Orando a respeito disso. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Amém. Júlia, eu vou te interromper só para falar uma curiosidade rapidinha. Cara, esse versículo que você trouxe, André, deixa eu achar aqui. Cara, teve uma vez, eu tava no auge da adolescência, aí eu tava gostando de uma menina, aí Deus, eu não sei se é da sua vontade. Deus, eu não sei o que o Senhor quer para mim. Será que ela é mulher da minha vida? No meu auge dos 12 anos, né? Dos 12 anos, Meu Deus do céu. Gente, o que eu vou falar aqui, ó, não faça em casa, tá bom? Não, por favor, não faça em casa, eu me arrependo do que eu fiz, mas assim, Deus, na sua imensa misericórdia, com a minha ignorância, ele falou comigo dessa forma, mas não aconselho. Leia a palavra de Deus, seja instruído, ouça seus líderes, tá bom? Ouça seus pais, já tô deixando bem claro, mas eu peguei e falei, Deus, é da sua vontade, peguei, abri a Bíblia, meti o dedão, cara, abriu nesse texto, exatamente nesse texto. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu falei, pronto, tá explicado. Já era. Cara, tem como fugir. Quando você falou o texto, eu falei, pronto, é o mesmo texto. Mas voltando, fechando meu parênteses aqui de curiosidade, Júlia, conta pra gente, como que a gente faz, então, para conter essa ansiedade sobre o futuro? Como que você faz? Eu achei muito curioso, porque eu estava pensando bem na direção do André, assim, sobre a questão do nosso orgulho, do nosso ego, porque, de fato, a gente quer ter controle, né, sobre tudo. Eu sou essa pessoa que quer controlar, que, assim, Deus, eu só vou dar o primeiro passo se eu souber quais são os próximos 10, se eu souber como as coisas vão terminar. E aí, quem sabe eu crio coragem para tomar o primeiro passo. E aí entra também uma questão de perfeccionismo, de que não pode ser difícil, eu não posso errar, precisa ser tudo incrível. E a vida não funciona assim, né? Como o André falou, a gente não tem controle. E, felizmente, para o nosso bem, né? Mesmo que a gente não consiga perceber isso, graças a Deus que a gente não tem o controle, graças a Deus que não está nas nossas mãos. Infelizmente, para o nosso ego, né? Para o nosso orgulho, que a gente tem que lutar contra isso todos os dias, mas Deus de fato é soberano. E eu acho que para a gente lidar com essa ansiedade, tentar conter isso, é sobre onde está o nosso coração, sabe? Se o nosso coração está muito em querer saber como as coisas vão acontecer, em querer ter esse controle e achar que você vai fazer acontecer, ou se está mesmo num lugar de descanso em Deus, que confia que Deus, ele
vê tudo. Ele sustenta Sim. tudo no universo, ele sustenta o universo inteiro pelo poder da palavra dele, com as mãos dele, e ele cuida dos pardais, né? Porque ele não vai cuidar da gente. Eu acho que é muito sobre onde está o nosso coração mesmo, né? Sim. De descansar no Senhor e confiar que ele não perde, Isso. assim, uma pecinha do quebra-cabeça. Uhum. Não, e isso tudo que vocês estão trazendo me fez lembrar de uma mensagem que eu escrevi há 3 anos atrás, que Deus assim, falou de uma forma clara comigo para trazer isso para a galera na faculdade, e o título da mensagem é A Beleza na Incerteza, ou seja, existe beleza na incerteza. E por que isso tudo, né? Foi um momento que Deus falou muito comigo sobre a vida de Abraão, né? Porque, né, quando o Senhor o chama, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, assim, é um convite para ele dar um passo para um lugar que ele não sabe para onde é. Então, Deus estava pedindo para ele dar o passo, que aí a partir disso ele ia mostrar o caminho. E quantas vezes, né, Ju, você falou isso, eu também me identifico 100% de ficar assim, ó, Deus, se você não me confirmar umas 40.000 vezes, eu vou... Se o anjo não descer... Se o anjo não descer, né, se você não vir aqui, né, manifestado e mostrar isso, eu não vou sair do lugar, sabe? Então, quantas vezes a gente quer, e o Senhor está olhando para a gente assim, cara, você não sabe o que você está perdendo, né, de que eu faça em você, através de você, simplesmente pelo fato de você querer estar controlando tudo, né? Exato. E queria te perguntar, André... Não, por favor, por favor. Um parênteses, quando você falou sobre essa incerteza, né, a história de Abraão, é muito interessante a gente ver que é nesse caminho de incerteza que Deus trabalha no nosso coração, sabe? E trabalha essa confiança e esse descanso. Então, há beleza na incerteza porque tem um processo que a gente está vivendo com Deus, sabe? De ter o nosso caráter moldado. Total. É verdade, muito bom. Você quer complementar, André? Não, eu acho que a gente... É que eu já falei isso, né? Eu não quero ser repetitivo, mas é muito gostoso ter as coisas debaixo do nosso controle, né? É muito bom. É muito bom. É quando Deus quer fazer algumas coisas novas na nossa vida, ele sempre nos chama para esse lugar de meio nebuloso, assim. Não no sentido ruim, mas no sentido de que a gente não entende, não vê toda a jornada, não vê todo o caminho, a gente não enxerga onde a gente necessariamente está pisando, né? Sim. Onde a gente vai pisar. Justamente isso. O convite para Abraão até parece que Deus não sabe onde ele está levando Abraão, né? Até Sim. Parece isso, né? Se você olhar puramente com olhos humanos, até parece que Deus não sabe onde ele está levando Abraão. Simplesmente sai aí, vai, a gente decide depois. Mas não é verdade isso, né? Não é verdade. Não é verdade. Eu vejo, eu não queria ficar tocando esse assunto, mas eu vejo muito isso a respeito da política hoje, sabe? Eu vejo um medo por parte até assim, a gente tem que orar, né? A vontade de Deus vai ser feita. Sim. Se for um candidato, é a vontade de Deus. E se for o outro, também é a vontade de Deus. E a igreja vai continuar prosperando, avançando, o plano de Deus, o propósito de Deus vão continuar avançando, independente de quem estiver liderando ou quem não tiver. Então, assim, não, faz muito sentido. eu vejo, acho que é muito fácil a gente perceber isso nesse momento que a gente está vivendo como nação. Mas também, ao mesmo tempo, é muito fácil a gente se perder no meio do processo, né? E olhar e, tipo, meu Deus, mas se algo acontecer em relação a isso, acabou o mundo, sabe? Então, existe uma catastrofização, né, por parte de muitos. E isso diz respeito ao que a Júlia falou, né? Onde está o nosso coração daí? Isso. Né? E eu uso muito, cara, como... Já que você citou, André, que aí na igreja do Drops, vou citar o Drops. Eles lançaram uma música esse ano, né, que o título é Se Eu Tenho Uma Palavra, Eu Tenho Tudo. Isso. Né? E, cara, como essa música me edifica, assim, porque diz respeito àquele Deus que não mente, que é o nosso Deus.
né? E aí é um convite sempre do Senhor nos chamando a confiar no caráter dele, que é imutável. Quem ele E é. Exatamente. E é isso que mais mexe e deve mexer com a gente, porque assim, muitas vezes a gente vai estar nesse tempo nebuloso, né, que o André comentou, né, sem ter um norte. E o que a gente vai fazer para se apegar? A gente vai se apegar no caráter de Deus. Exatamente. A gente volta uns passos atrás, se lembra do que Deus já disse, seja especificamente para a gente, como algo específico, né, Ou a sua palavra. Futuro, a própria palavra dele, né? E a gente confiando nisso é suficiente, né? Muitas vezes a gente tem aquela crise, né? Eu sempre, cara, eu ainda preciso escrever algo sobre isso, mas parece que o povo tem um êxtase do novo, né? O tempo todo ele quer estar no novo, sabe? Sendo que na verdade, a gente vai sempre estar vivendo de uma maneira cíclica, né? Tipo, uma hora a gente está lá, cara, parece que os céus se abriram, né? Deus está ali, parece que tá rolando um negócio sinistro, tipo, parece que, pô, você ergueu a mão, vai ser que nem Enoque, Deus puxou, já era. Mas tem vezes que Deus vai fazer isso de propósito, que não é ficar em silêncio, mas é fazer com que a gente perceba que ele está no controle, né? E a gente não precisa de uma palavra o tempo todo, mas que a gente se lembre do que ele já disse. Né? Exatamente. É importante a gente lembrar que Deus ele não se move nem por sentimento, nem por ocasião. Então, independente do que está acontecendo, independente de como está a política, como está a economia, como está, enfim, várias áreas da nossa vida, a palavra de Deus permanece fiel, sabe? Sim, e ele não vai mudar de opinião porque deu vontade. Ah, não, cansei, vou mudar aqui. Ah, mas as pessoas estão pensando isso, então vou fazer de acordo com o que as pessoas estão pensando. Não. Se a palavra dele foi estabelecida uma vez, ela foi estabelecida para sempre. E a própria Bíblia diz isso, né? De que o Senhor fala em Isaías, a minha palavra não volta vazia. Toda palavra que sai da minha boca, ela prospera e ela atinge o propósito para o qual ela foi designada. Então, e isso antes da fundação do mundo, né? Deus já tinha estabelecido todas as promessas, já tinha liberado todas as palavras, então elas vão se cumprir, independente de como está a circunstância, né, na nossa vida ou no nosso país. Não, então, acho que a chave, então, para conter a ansiedade é justamente esse entendimento de que Deus, ele é presente e ele é o mesmo, e ele é fiel. O versículo do meu casamento, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, assim, fala a respeito de como ele é. Ele é, independente do que você está sentindo, independente do que você está passando, Deus é bom, Deus é bom. Sim. Deus é fiel, Deus é fiel. Você pode estar num momento muito difícil, você pode estar, mas Deus continua sendo bom. Deus continua sendo presente, Deus continua sendo Emmanuel, Deus próximo, que, né, então, assim, a chave está não foque do seu sentimento. E é muito difícil quando você está no meio da tempestade lá, você não olhar para o seu sentimento. É muito difícil isso. Não é fácil, não é fácil. Mas esse é o convite de Deus. Essa que deve ser uma das batalhas principais do cristão. Lutar com as suas emoções e se apoiar na palavra fiel de Deus. A palavra que é imutável, no seu caráter, que não muda, né? Então, essa é a chave do cristão para conter a ansiedade. Eu acho que é um pouco mais difícil, porque acredito que o que a gente está conversando não são... Assim, não existe uma receita, né? Não é algo tangível. Eu vou fazer isso e eu vou descansar no Senhor. Eu vou fazer isso e agora eu confio mais. É algo mesmo interno, né? Um processo da gente diminuir o nosso próprio ego, de morrer mesmo para as nossas vontades e colocar o Senhor no centro. Mas não existe uma receita, né? É algo muito interno mesmo que o Espírito Santo vai trabalhando. Total. E, ao mesmo tempo, eu creio que esse conter a ansiedade também ele é ocasionado por um aumento de fé. Porque se a gente para pensar, não necessariamente a ansiedade é a ausência de fé, mas é um momento que você de certa forma, você está duvidando que Deus é bom o suficiente para controlar e ter todas as coisas sobre a mão dele, né? A respeito da sua vida, a respeito do futuro. E então, quando a gente para um momento e fala assim, tá, mas eu tô com fé de que se tivesse na minha mão seria melhor, né, do que colocando a minha fé e a minha esperança no Senhor, sabendo que
ele sim é dono de todas as coisas, que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas? Será que meu coração corrompido não está se inclinando de volta, né, para si mesmo e não confiando no Senhor? Então, é um desafio para a gente também, né, quando essa ansiedade bater na porta, olhar para o Senhor, né, e fazer com que a gente contribua para que toda a fé seja aumentada, e também orando ao Senhor, dizendo: Deus, aumenta a minha fé, para que, a respeito dessas situações, né, o meu coração não se incline a falta de fé, mas sim a fé no Senhor. Isso. E queria aproveitar já, engatilhar, queria perguntar para a Júlia: ei, Júlia, você já teve alguma experiência em que você havia decidido algo, e aí o Senhor, ele interveio na situação, te disse para mudar a direção, você mudou e aquilo foi muito melhor? Teve alguma situação assim que você vivenciou? Olha, 2020 a gente entrou na pandemia, né? E aí as minhas aulas pararam, e não tinha previsão nem de ter aula remota. A gente foi começar a ter aula online, já era agosto de 2020. Então eu perdi praticamente um semestre, que acabou se prolongando para um ano, que já era para eu estar formada. Então aí tem mais um contexto de que eu precisei controlar muito a minha ansiedade. E eu tinha todo um planejamento, né? 2021 eu vou estar formada, 2022 eu vou estar fazendo meu mestrado. E aí, assim, tudo foi por água abaixo. E, tipo, Deus, qual o seu propósito nisso tudo? Mas eu lembro que logo em junho de 2020, quando ainda a gente não tinha nenhuma resposta da universidade, né, sobre as aulas, eu procurei uma universidade privada em Campo Grande e queria fazer a transferência. E aí, pelo menos lá eu tinha certeza de que em dezembro de 2022 eu estaria formada. Então era tudo que eu precisava, assim, né, de um planejamento. E aí eu, enfim, vi as matérias, né, que eu podia bater, o que eu precisaria fazer e tal, mas eu não consegui fazer a transferência. Eu não senti paz, eu, tipo, não sei, não dá. Nem a minha mãe, assim, que seria ótimo para ela, né, eu voltar para casa Sim. e tudo mais, até porque eu tenho gastos em Dourados, né, com aluguel e tudo mais, então, assim, seria muito bom que eu voltasse para casa, muito conveniente. Mas eu lembro que na época, e até eu vi, inclusive, conselhos de pessoas que queriam o melhor para mim, sabe? De que não, volta, vai ser a melhor coisa. Mas eu lembro que eu ficava assim, refletindo, falando com Deus, né? Deus, eu fui para Dourados porque o Senhor me disse para ir, sabe? Eu tinha outras possibilidades. Eu fui para lá porque o Senhor me disse. Então, se for para eu fechar esse ciclo, o Senhor vai me dizer também. E acabou que o Senhor não disse, né, que era o momento. Eu não senti paz de fazer essa transferência. E eu continuei na Universidade Federal, aqui de Dourados. A gente, assim, os 3 semestres, né, no meio da pandemia foram bem difíceis, com aula online, foi um curso integral, então, assim, foi muito complicado. Mas logo que eu voltei para Dourados, presencialmente, inclusive eu comecei a liderar o Pockets, né, no online, e era algo que não teria acontecido se eu não tivesse continuado na UFGD. E aí depois eu liderei o Pockets por mais um semestre presencialmente. Que massa. E assim, eu não vou dizer que teve algo muito grande ou extraordinário, de tipo, nossa, realmente mudou para melhor, mas eu consegui entender que tinha muitos processos que começaram aqui, e muitas coisas que o senhor estava trabalhando que precisavam terminar aqui, sabe? Coisas que ele ainda estava me fazendo entender, me fazendo enxergar nessa minha estação em Dourados, né? E eu até brinco às vezes que Dourados o meu deserto, assim, passei muitos momentos difíceis aqui, mas entendendo que o Senhor me trouxe aqui e Ele estava fazendo coisas que ainda não tinham acabado, sabe? Se fosse para ter em 2020 feito a transferência, então ok, essa estação terminou.
mas não tinha terminado, sabe? E hoje eu consigo ver claramente, assim, o cuidado de Deus, até mesmo com a minha formação, porque eu saio da federal com bacharel e com licenciatura. Então, o Uau, leque de muito bom. oportunidades Bom, que eu tenho e o cuidado de Deus, assim, com cada coisinha, sabe? Cada detalhezinho, assim. Nossa, legal. muito bom, muito bom. E aí, André, conta pra gente uma experiência dessa. Cara, comigo foi no final da faculdade, formando em teologia nos Estados Unidos. A faculdade tinha uma ligação, né, com uma igreja e eu servia muito nessa igreja, assim, né? Eu ajudava muito no Ministério de Crianças e no final me formei, né? No final, os caras me fizeram uma proposta de emprego muito legal, assim, sonho de se tornar pastor, sair da faculdade já com emprego, assim, garantido, né? De se tornar pastor lá. Isso é muito, só fazendo um comentário, né? Isso é muito doido porque culturalmente é bem diferente, né? Bem diferente. Aqui, né, tanto é que foi o processo que Deus pediu para fazer, né? É, teve essa porta aberta, né? E Deus disse não, assim, né? E era um sonho, foi um sonho, é um sonho meu de se tornar pastor, né? Assim, foi algo que estava no meu coração por tanto tempo, sempre desejei, sempre estava buscando isso, né? Mas Deus disse não. Eu, caramba, cara, Deus está dizendo não pro meu sonho, Deus está dizendo não pro. E é um sonho, e era, pô, eu olhava para aquilo e falava, pô, Deus, tô sonhando um sonho bom, tô, tô, Pô, é é pra um te sonho servir bom, mais, né? quero de servir e tal, né? E eu lembro que foi um momento que eu voltei, cara, e eu já compartilhei isso com algumas pessoas. Eu voltei para fazer algo que eu não gostava, que é eu abro isso para meus alunos, mas Uhum. eu não enxergo em mim a graça de um mestre de ensino, assim, né? Sou muito prefiro mil vezes pregar do que ensinar na aula. Então eu voltei para o quê? Para justamente para ganhar menos aqui na igreja e trabalhar com tradução de material e para dar aula no nosso seminário aqui bíblico que a gente tem na igreja. Eu lembro, tipo assim, eu nunca na minha vida antes tive que ler e estudar tanto a Bíblia como obrigação, sabe? E eu lembro Uhum. de questionar a Deus, falar, meu Deus, não é isso que eu quero. Eu voltei, eu ganhava R$ 600, comecei a namorar minha esposa, planejando em casar. Falei, Deus, como assim? Como assim? Você tá me tirando, Deus. Trabalhando meio período lá, eu trabalharia mais, né? Mas ganharia mais. Mas olhando assim, olho, né? Falo, graças a Deus, como Deus é bom, né? Deus disse não. A gente acha que é uma porta, né? A gente acha que é uma porta de Deus. Não tô falando que ficar lá era coisa do Satanás também, né? Mas Claro. Deus tem o plano melhor. Existem planos bons, a gente planeja, faz planos, né? Nós fazemos Uhum. planos, mas Deus tem o plano perfeito da vontade dele, né? Eu olho hoje, pô, minha esposa, meus filhos, minha casa, meu ministério hoje. Não, falo com muita sinceridade. Não conseguiria. Eu acho que eu teria uma crise morando nos Estados Unidos, assim. Uhum. Tem muita gente que se dá bem, amava a cidade que eu morava lá, estudei lá, parece uma Curitiba, assim, tem um clima mais gelado, É. chove bastante, eu amo isso, só que eu olho, meu, eu entraria em crise, não é, olhando para trás eu vejo a bondade de Deus Uhum. me guiando, usando homens de Deus para dizer, ó, isso aqui não, cara, vem para cá, tem coisa de Deus para Sim. você aqui, então foi assim, foi um não que eu recebi de Deus, Uhum. um direcionamento né, diferente, foi um passo muito grande, né? Voltar, tava tudo certo, porque para você conseguir o visto trabalhista lá nos Estados Unidos é bem difícil, né? A empresa precisa pedir, então não é algo que eu poderia tipo falar, faço isso depois. Não funciona dessa Sim. forma, né? Então foi um tempo de Deus moldar meu caráter, me colocar no lugar correto, assim, de quebrar meu orgulho. Não, você não tá pronto para ser pastor, cara. Você não tá pronto para ser pastor. Você não tá pronto para ter esse título. Você não tá pronto para ter esse encargo. Então, Uhum.
Então foi tempo de Deus me moldar, Deus colocar meus sonhos no lugar correto. Então você continua sonhando a coisa que você está sonhando e que é bom, mas sonha da forma correta, não sonhe pelo título, não sonhe Sim. para ser mais um pastor da sua família. Todos os meus tios são pastores. Eu tenho um tio e uma tia que não são pastores. Todos os meus outros tios são pastores. Praticamente todos os meus primos são pastores, dos dois lados da família. Tem pastor em Florianópolis, em São Paulo, em Araçatuba, nos Estados Unidos, né, em Uma família de Miami. sacerdotes. Então, assim, existia algo no meu coração, mas que Deus apontou o dedo na minha cara e falou: André, o que você quer é bom, mas a motivação tá errada. Sim. Então foi tempo de Deus quebrantar meu caráter, tipo, colocar eu no lugar certo. Muito bom. E como foi bom, cara. Eu olho assim a bondade de Deus, vejo. Eu olho meus filhos, né? Quem sabe? Será que eu continuaria namorando à distância, morando em outro país? Então, Muito assim, difícil, né? Deus é soberano, né? Como é bom poder caminhar debaixo da soberania de Deus, né? Como é bom caminhar debaixo do cuidado da bondade de Deus. Porque se fosse a gente planejando, a gente querendo fazer nossos planos, a gente com certeza iria quebrar a nossa cara, iria se ferrar, né? Esse é um termo bem claro, assim, bem fácil da gente entender. Não, total. Fala aí, Ju. Quando ele falou, né, da proposta de ser pastor, e que não é pecado, né, que não era algo do inimigo. Errado, assim, né? E eu busco pensar que as nossas escolhas, a gente tem liberdade para tomar as nossas escolhas e Deus vai abençoar, contando, né, que não sejam de fato erradas ou pecado e tal, mas que ele vai abençoar. Mas existe algo muito especial em a gente obedecer o direcionamento dele, mesmo que no momento não faça sentido. Então, até o sonho de ser pastor pode ter sido algo colocado pelo Senhor no coração do André, mas ele recebeu um não. Como assim, Deus? Então o Senhor, eu ouvi errado? Não, mas é justamente porque existem coisas que você precisa aprender antes disso se tornar real. Sim. E é importante a gente pensar sobre isso, porque a gente é muito propício a construir ídolos, né? Então, os nossos sonhos, os nossos projetos de futuro, as nossas idealizações, elas podem tomar o lugar do Senhor no nosso coração e se tornar os nossos ídolos, né? Timothy Keller. Exato. Exatamente. E eu lembro, contar algo rapidinho. Claro. Eu fiz um período de mobilidade acadêmica em Portugal, pelo um programa da faculdade. Só que antes de eu entrar mesmo na faculdade, em 2017, quando eu entrei, eu já tinha o desejo de fazer mestrado, de me envolver com pesquisa e tudo mais. E aí, em 2019, eu fui para essa mobilidade. E aí, eu voltei de lá, assim, com meu planejamento. Eu vou terminar a faculdade, vou fazer meu mestrado em Portugal. E é isso. E de 2020 para cá, assim, no período da pandemia, eu passei por momentos bem complicados, questões pessoais para lidar, assim, e eu lembro que o mestrado em Portugal acabou se tornando a solução dos meus problemas. Então, eu vou para lá e vai ser uma nova estação da minha vida. E tudo vai mudar. E vai ser incrível, eu vou esquecer o passado e olha só, um novo ponto de partida. E aí, no começo desse ano, né, o último ano da faculdade, eu preciso saber o que eu vou fazer depois, eu já estava certo, eu vou para o meu mestrado em Portugal. Então, setembro de 2023, eu já sei onde eu vou estar. E aí, quando eu entrei de férias, em junho desse ano, o Senhor foi trabalhando no meu coração, e não foi nada muito assim, alguém veio me falar, ou aconteceu algo e que mudou minha perspectiva radicalmente, mas foi algo que eu falei antes, foi muito interno, sabe? Do Senhor mover meu coração para o lugar certo, de, olha, muito bom o seu sonho, muito bom o seu ideal, e pode ser que seja mesmo a vontade do Senhor que eu vá fazer o meu mestrado em Portugal, mas não vai ser dessa forma. Não vai ser você colocando esse planejamento como o ápice da sua vida, como a solução, como o seu refúgio, porque não é assim, sabe? E aí Deus começou a abrir os meus olhos para muitas outras possibilidades, e até mesmo para a igreja local.
né? Que eu estava vivendo, mas não estava vivendo, sabe? Eu estava aqui, mas ao mesmo tempo não estava, porque eu ficava ansiosa com esse futuro que tinha que chegar e que ia ser mais incrível do que hoje, sabe? E a gente pensa, vai ser mais incrível, e a gente não faz o dia de hoje ser incrível, sabe? Porque a gente tem recursos para fazer o nosso dia ser melhor, né? E não só ficar esperando a próxima estação para que a nossa vida seja melhor. Sim. E aí, eu só queria fazer um comentário. Quando o André falava, eu lembrei muito da história de Abraão, né? Que o João citou também, de que, gente, Abraão, Deus precisou moldar o coração de Abraão, que dirá o nosso, né? Porque Abraão recebeu uma palavra que ele ia, né, a descendência dele ia ser como os grãos da areia do mar, e ele tem Isaac, e Deus manda ele sacrificar Isaac. E nesse processo, enquanto ele estava caminhando com essa palavra de Deus, ele foi testado, né, na obediência dele, na fé dele, na confiança dele no Senhor, no amor que ele tinha pelo Senhor, e depois Deus deu uma nova palavra, né? Então, se ele, que sonhava os sonhos de Deus, precisou ser testado de certa forma para saber onde estava mesmo o coração dele, se essa descendência não era um ídolo, que dirá a gente, né? Sim. Mesmo que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus, tem que ser com a motivação certa. Nossa, totalmente. Gente, obrigado pelos testemunhos, né, do que vocês trouxeram, foi muito, muito edificante mesmo. E eu acho que isso que é mais perigoso para o nosso coração, né, Júlia, quando você traz isso de Abraão, e é o que mais me pega, assim, é tipo, cara, será que a gente faria com o mesmo esforço se soubesse que o final da promessa não acaba na gente e a gente não vai ver aquilo acontecendo? Sabe? Então, quando a gente vai ler em Hebreus, né, sobre os heróis da fé, né, e depois diz assim, e todos morreram sem ver as promessas do Senhor se cumprirem. Cara, será que a gente faria com o mesmo empenho? Será que a gente daria, né, a mesma entrega àquilo que Deus nos pede, se a gente, né, não acabasse na gente ou acabasse na próxima geração? E trazendo esse lado da próxima geração, eu gosto muito do devocional que cada um leu e que a gente está discutindo aqui do dia de amanhã, que o autor do devocional ele traz sobre a vida de Pedro. E, cara, quando você olha na questão de capacidade entre os discípulos, cara, Pedro com certeza não estaria entre os principais, tipo assim, não, esse aqui vai ser o cara, esse aqui vai ser o cara que vai pregar a primeira vez, a galera vai se converter, vai ser, né, um dos fundadores da igreja, mas a gente olha com os olhos de Jesus para ele, que eram os olhos de quem acreditava em Pedro, não em quem Pedro era, mas em quem Pedro se tornaria, né? Então, queria perguntar, André, como que você lida com essa questão do futuro, né, no papel de discipulador, de pastor, que a gente precisa formar esses corações de discípulos acreditando em quem eles vão se tornar? Como que isso funciona para você? Cara, eu vejo essa necessidade do discipulador, porque eu fui muito discipulado. Eu tive a bênção de ser discipulado por grandes homens de Deus. Faço questão de honrar eles, que é o pastor Eduardo Corsini, que hoje é pastor lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Um homem de Deus, ele fez o aconselhamento do meu casamento, mas um homem que olhava na minha cara e aí ele falava algumas coisas que eu precisava escutar. Eu falava, André, ó, esse sonho aqui, dessa forma aqui não, cara. Faz dessa forma, espera mais um pouco, respira, vamos conversar, abre teu coração. Outro homem também que foi muito importante foi o pastor Carlos, lá nos Estados Unidos, o pastor mexicano que me ajudou demais, assim, que me ajudou a viver uma vida de santidade, que tinha acesso a algumas áreas do meu coração, assim, que poucas pessoas tiveram na minha caminhada, né? E o que eu vejo é uma geração extremamente individualista, que não está disposta justamente a estar nesse lugar de vulnerabilidade, que acha que sabe tudo que é bom, acha que é melhor, acha que sabe o que é melhor para elas, sendo que
ter discipuladores, né, ter homens homens e mulheres que podem falar na nossa vida, é uma das maiores bênçãos que a gente encontra no reino. Sim. Você não precisa quebrar tanto a cara. Às vezes você tem que quebrar sua cara para você aprender algumas coisas, mas às vezes não. Às vezes você pode aprender com o exemplo de outros. Às vezes você pode ouvir o conselho, sabe? Eu lembro discipulando uma menina. Eu tava conversando eu e minha esposa estava conversando com a menina e a mãe dela a respeito de um namoro, assim, que a gente tava falando, ó, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. A mãe da menina, na frente dela, pega e fala assim, ela precisa namorar esse menino, pra ela ver que vai dar errado e ela precisa quebrar, ela precisa aprender sozinha. Falei, tem algumas coisas, sim, você tem que aprender sozinho, mas misericórdia, você vai desperdiçar aí, sei lá quanto tempo namorando o cara, Carga vai se emocional envolver envolvida. emocionalmente, você não precisa, algumas coisas você não precisa, porque você pode aprender com homens e mulheres mais sábios que você. Eu falo, Sim. meu, a mãe da menina falando isso, que é justamente o contrário, né? Tipo assim, a mãe da menina tinha que estar falando, não faz isso para você não se ferrar. Então, assim, misericórdia, assim, sabe? Graças a Deus que a gente pode né, se apoiar em grandes homens Sim. e mulheres que nos fortalecem, que dão, não atalhos, né? Acho que a palavra certa não seria atalho, mas que facilitam a nossa caminhada, né? Sim. Economizam tempo, né? Que economizam tempo, que sabem as fórmulas corretas, né? Que sabem as formas corretas, perdão, de confiar em Deus, o que fazer, sabe? Gente, tem coisa que funcionou, tem funcionado no passado, que vai continuar funcionando pro resto da vida, sabe? Sim. Não é tudo que precisa de algo novo, de Sim. atualização, não é tudo. Tem algumas coisas que você faz que é aquilo que tem que fazer. E você pode aprender com o conselho de grandes homens de Deus. E é verdade que, por exemplo, né, esse pastor Carlos, ele, ele foi filho de pastor, neto de pastor, ele sabia exatamente o que eu estava sentindo. Uhum. E ele foi uma das pessoas ele era da igreja que estava querendo me contratar. E ele foi uma das pessoas que falou para mim, ó, não, não fica, cara. Vai, volta pro Brasil. Você tem algo para fazer lá, vai demorar, talvez demore mais, talvez demore mais. Então assim, foi o cara que conhecia, que sabia, né, que eu pude conversar, expor o que eu estava sentindo. Graças a Deus, glória a Deus por essas pessoas que podem, né, nos instruir, nos Sim. ajudar, nos dar conselho. Amém, mano. E aí, Ju, como é que você lida com essa função de discipular alguém projetando nessa pessoa lá na frente? Olha, eu já fui líder de adolescentes, assim, de meninas, né, de entre 7, 10 anos, e também como líder do Pockets, enfim. O devocional eu achei muito incrível, né, quando ele fala sobre Pedro e fala sobre como Jesus viu Pedro. Uhum. E Jesus viu que Pedro negaria, né? Jesus viu todas as coisas confusas e erradas que Pedro faria, mas ele também viu o outro Pedro, né? Quem ele se tornaria. E quando eu olhava, né, para as minhas discípulas ali, crianças ainda, ou até mesmo para o pessoal que frequentava o Pockets, eu tentava sempre olhar com essa perspectiva de Jesus, né, de que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, e a gente vai fazer coisa errada e talvez elas não vão ouvir o que eu estou falando, não vão considerar o meu conselho e vão querer fazer do jeito delas, mas sempre com essa perspectiva de que essas pessoas estão aprendendo e elas vão se tornar aquilo que Jesus deseja, como Sim. Pedro se tornou, sabe? É. E como o André falou, a gente precisa de pessoas que falem na nossa vida. A gente precisa de pessoas que vão nos parar quando a Sim. gente. Porque a gente sabe que nosso coração é enganoso, por mais que a gente tente, e quando a gente está envolvido numa situação, até assim, como futura psicóloga, o João também, né, estudante de psicologia, a gente pode falar sobre isso, de que quando a pessoa está numa situação, ela não consegue ver o contexto inteiro. Ela não tem uma visão ampla, né? Ela tá vendo aqui, no máximo do lado, mas a gente consegue ver tudo, né? Então, quando a gente orienta alguém, quando a gente discipula, a gente tá vendo todo o contexto, né? Sim. E é com base não na nossa própria opinião, mas na palavra de Deus.
e de quem essa pessoa pode se tornar em Deus, sabe? Então, a gente precisa mesmo ter pessoas na nossa vida que a gente confia o suficiente para ser vulnerável e dar liberdade para essa pessoa nos parar quando for o momento de nos parar, sabe? Sim, muito bom, Ju. Isso que você trouxe, vocês dois trouxeram, na verdade, está extremamente atrelado a tudo que a gente está falando, né? Porque quando a gente pensa no futuro, né, a gente vai precisar de pessoas assim como o Pedro trouxe muito bem, né? E como você também trouxe, Ju, da gente permanecer com esse coração nesse lugar, mas entendendo, né, que estar perto de pessoas que nos mostrem o caminho, nos apontem o caminho, que acreditem na gente, né? Eu acho que esse é um fator muito importante, porque eu lembro que quando eu fui transicionar a liderança do grupo do Pockets na faculdade, eu lembro que eu tinha duas opções. Eram duas meninas incríveis para assumir a liderança. Uma delas, uma mestre, assim, ó, fenomenal, sensacional, uma menina de um caráter íntegro, muito querida. Então, assim, ela era a minha opção número um. Tipo assim, toda aptidão, né? Todo o coração para aquilo também. E a outra menina era uma menina muito serva, com um coração lindo, que, nossa, sério, incrível. Mas, ao mesmo tempo, a primeira ainda tinha aptidão a ensinar, né? Tipo, a estar ali, a pregação do evangelho. Então, ela estava sendo a primeira opção. Mas toda vez que eu orava ao Senhor, falando, Deus, para quem que eu vou passar essa liderança? Quem que o Senhor quer que ocupe esse lugar? Né? A segunda menina sempre esteve no meu coração. Eu falei, cara, mas não é Deus, não é. Brigava com Deus, não é Deus. E aí toda vez que eu orava, Deus colocava ela no meu coração também. E a gente sabe quando o Senhor está falando conosco, e eu sabia que era ela mesmo que devia assumir, mas para isso eu precisava saber se ela tinha interesse e tudo mais. Aí quando eu fui conversar com ela, eu falei, e aí e tal, você já pensou, assim, como você sabe, eu estou transicionando a liderança e tudo mais, eu queria te perguntar, você já pensou algum dia em assumir o Pockets? Daí ela começou a dar risada e tal. Daí eu falei, porque, olha, eu tenho orado e, e eu sinto muito forte de Deus que você vai ser essa pessoa. Eu preciso saber se você tem interesse, como que funciona isso para você. Daí ela continuou rindo, ela falou assim, João, Deus já tinha me dito que eu ia assumir o Pockets. Só que em nenhum momento eu acreditei em mim mesmo que isso era verdade e eu jamais falaria isso para você. Então isso também mostrou um coração humilde dela, né, e não querer se colocar nessa posição, mas de esperar o tempo devido para isso e, e olhando para uma relação de aptidão, a outra menina era muito melhor. Mas eu falei, cara, eu vou apostar todas as minhas fichas nessa menina porque eu sei o que o Senhor vai fazer através dela aqui na universidade. Então tudo que eu puder fazer para contribuir para o ministério dela aqui, eu vou fazer. E ela teve um processo de liderança incrível, sabe? Então, é muito lindo olhar para trás e a gente projetar outra pessoa, né? A gente impulsionar outra pessoa a viver aquilo que o Senhor quer para a vida dela. Então, é o nosso papel de termos pessoas na nossa vida que falem conosco, né? Que a gente dê ouvidos e nos direcionem para aquilo que o Senhor também tem para a gente, nos impulsione para esse caminho, mas que também sejamos as pessoas que irão cuidar do dia de amanhã de outras pessoas, né? E para a gente encerrar, pessoal, eu queria pedir que, Ju, se você tem alguma mensagem, alguma fala específica para os nossos universitários que estão nos ouvindo e que podem estar ansiosos com o dia de amanhã, o que você diria a eles? Olha, eu vou dizer o que eu tenho a dizer para mim todos os dias, que eu tô no mesmo barco. Algo que eu falei muito aqui, né, sobre onde está o nosso coração, e de nos apegar a quem Deus é, que foi algo que você enfatizou no começo também, que mesmo quando a gente não tiver uma palavra, a gente tem a Bíblia, né, e ela é suficiente, e a gente tem Deus, o caráter dele que é imutável. Então, mesmo se você tiver as promessas e no momento tiver tudo muito incerto, igual eu tô me formando agora, eu ainda não tenho uma perspectiva de emprego, Deus, como que vai ser esse negócio?
Mas mesmo nesses momentos de incertezas, Deus, ele continua trabalhando, né? Ele não tá de espectador na nossa vida. Ele não tá vendo as coisas acontecer e, se alguma coisa der errado eu vou intervir. Ou, tipo, não, sabe? Ele tá agindo, ele tá fazendo acontecer. Então, se você tem uma promessa, se você tem alguma palavra que sobre a sua vida profissional, né? Sobre a sua universidade, sobre a faculdade que você está fazendo, e as coisas estão um pouco confusas, se apega nessa palavra, sabe? Porque Deus, ele não muda. Sim. E confia nisso mesmo, coloca o seu coração numa posição de descanso e de entregar todo o controle ao Senhor, de que por mais que as coisas não aconteçam da forma como você acha que deveriam, ou no tempo que você acha que deveriam, Deus está fazendo, sabe? E o tempo dele é perfeito, a vontade dele é melhor. A Bíblia diz, né? Os pensamentos e os caminhos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Então, a gente não vai ver o quebra-cabeça inteiro, olhando para as pecinhas, mas Deus consegue ver. E eu prefiro ficar com o versículo que diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, eu prefiro me submeter ao direcionamento do Senhor, e se é um momento de ele não falar nada e eu apenas descansar e seguir caminhando, mesmo que esteja tudo nublado, eu prefiro obedecer, né? Para não ter que sacrificar alguma coisa. Amém, amém, Ju, glória a Deus. E aí, André, o que você diria para esses nossos universitários? Cara, eu deixaria o versículo famoso de Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A gente fica ansiando, né, com esse anseio no nosso coração. E a realidade é que Deus pode fechar algumas portas na nossa caminhada. Ele tem o direito, a verdade ele tem o direito de fechar algumas portas na nossa caminhada, porque ele tem a porta perfeita, ele tem a porta que é a melhor para nós. E as portas que a gente tenta arrombar, a gente acaba se lascando. A gente se machuca. Né? Então, a gente se machuca. Então, é melhor deixar Deus agir, não no sentido de que você não faz nada, né? Sim. Mas fazer a sua parte, fazer os planos, e que os propósitos de Deus vão se cumprir sobre a nossa vida, né? Os planos de Deus vão se cumprir sobre a nossa vida. Ter esse entendimento de que o que Ele quer é o que mais importa, né? Não o que eu e você sonhamos. Amém, mano. Amém. Glória a Deus. Gente, obrigado mesmo pelo coração de vocês terem contribuído tanto para essa conversa. Eu fui muito edificado aqui, já falei, putz, cara, vou ter que orar mais, ter que acabar aqui a nossa transmissão, vou ter que orar ali um tempo, falar assim, ó, Deus me perdoa, tô muito ansioso, tô querendo o controle das coisas. Então, foi muito bom mesmo, gente. Obrigado de coração. Pessoal que está nos ouvindo, quero lembrar vocês de duas coisas, do nosso aplicativo, se você ainda não baixou, entra lá e baixa, e também do nosso Instagram, segue a gente lá, @pãodiariouniversitários. Pessoal, mais uma vez, obrigado por vocês terem ficado aqui nos acompanhando até agora, que Deus abençoe vocês, e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.